Oi, gente, tudo bem? Feriado 2 de novembro, dia de finados, e o Flamengo jogou em Curitiba. 2-2 contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que há dias atrás eliminou o Flamengo da Copa do Brasil e hoje jogaram de novo pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou separar em tópicos, porque tem tanta coisa para falar desse jogo. Eu vou separar. E vou começar pelo assunto que, na minha opinião, é o mais importante do jogo. Mais importante do que as críticas ao Renato Gaúcho, porque permitiu que o Atlético Paranaense empatasse o jogo nos acréscimos. O lance da não expulsão do Renato Kaiser no primeiro tempo, para mim foi determinante para o resultado final do jogo. Porque o Flamengo ganhava por 2-0, e que golaço do Gabigol, hein? O segundo dele no jogo. Aliás, aqueles idiotas que atacaram a mãe do Gabigol nas redes sociais, muito provavelmente vão mandar flores para ela hoje, né? Porque eles fazem isso, eles mordem e assopram depois. Esse foi só um parêntese. A expulsão, ele não merecia um vermelho, não, ele merecia 2, ou talvez 3, porque ele cometeu, Renato Kaiser, 3 agressões. Foram 2 pontapés e um soco no Léo Pereira. Se eu não estou equivocado, foi no Léo Pereira. O árbitro Marielson Silva, da Bahia, absolutamente correto, deu vermelho para o Renato Kaiser. Aí vai o Márcio Góes, de São Paulo, chama o árbitro para rever o lance. E aí o árbitro, sem nenhuma personalidade, demonstrando receio, medo do time da casa ficar com -1, perdendo por 2-0, tira o vermelho e dá só amarelo para o Renato Kaiser. Vai entender um negócio desse? Aí fica dando arma para aquelas pessoas que só sabem criticar o VAR, criticarem mais ainda depois do jogo de hoje. Por que o VAR interferiu numa coisa tão clara? Certamente foi o maior erro do VAR em 2001. Aliás, 2021. Me desculpem, 2021. O maior erro. Porque eu nunca vi uma expulsão tão fácil de ser caracterizada como essa. Não foi uma agressão, não, foram 3. E aí o cara continuou no campo. Ou seja, gente que só pensa em dar porrada no Renato, vem aqui comigo. O árbitro não interferiu no resultado do jogo? O VAR não interferiu no resultado do jogo? Será que o Atlético Paranaense empataria o jogo com -1 desde o primeiro tempo, perdendo por 2-0? Podia até empatar, mas provavelmente não. O Flamengo não é o Marcão, não é o Fluminense do Marcão, que ficou com 1 a mais contra o Ceará no primeiro tempo e nem empatou o jogo. O Flamengo é outro nível. O técnico do Flamengo é muito melhor que o técnico do Fluminense, inegavelmente. Ah, mas tomou chocolate do Marcão no 3-1. Tomou chocolate do Marcão? Ninguém toma chocolate do Marcão, ninguém. Muito menos o Renato. Então interferiu no resultado do jogo. E aí o Renato reclama do Gaciba na coletiva e o torcedor do Flamengo acha que é desculpa dele. Não é não. Não é não. O Renato tá certo. Bom, inclusive
eu recebi uma informação, eu não sei se existe mais a cerveja Kaiser. Eu confesso que nunca mais vi nos supermercados, eu acho que não existe, ou então alguém comprou a fábrica, eu desconheço. O que eu soube é que elas apareceram na Arena da Baixada e foram direto para o vestiário dos árbitros e do VAR, com um rótulo de cartão vermelho. Ali na chapinha tinha um cartão vermelho ali da cerveja Kaiser oferecida aos árbitros depois do jogo. Uma grande piada, né? O Renato Kaiser ter ficado em campo, né? Uma grande piada. Nem ele. Aí ficaram dizendo na transmissão que ele estava muito tenso. Eu, se fosse ele, eu ficaria tranquilo, porque eu tinha certeza que eu podia agredir todo mundo e ia ficar em campo. Ele ficou tenso? Ah, coitadinho do Renato Kaiser, estou morrendo de pena dele. Ah, vamos plantar batata, né? Bom, segunda coisa, Renato, se eu fosse você, com a condição de vida que você tem, larga esta porcaria logo. Não é que dirigir o Flamengo seja porcaria, entendam, por favor, hein? Cargo de técnico do Flamengo é um dos principais do Brasil. Se hoje não for o principal, mas para ficar sofrendo isso, larga, Renato. Tua condição de vida permite, você pode ir para o futevôlei de novo, continuar morando no Rio de Janeiro, ninguém vai encher mais teu saco em rede social. Agora, do jeito que eu conheço você, eu conheço um pouquinho, Renato, você está desafiado a ganhar a Libertadores contra o Palmeiras. Eu te conheço um pouquinho. Não sei se você vai chegar lá, porque do jeito que a torcida está fazendo, é capaz ela querer que, sei lá, o Dr. Tanuri seja o técnico contra o Palmeiras. Pode ser que a torcida ache que ele é o nome ideal. Afinal de contas, ele é assistente de técnico. Ele é um médico assistente de técnico. E ultimamente não é criticado mais. O assunto do Pedro foi esquecido. Tava ele lá no gramado da Arena da Baixada, levantando jogador, como se nada tivesse acontecido. Cobrança é zero, né? Aparentemente. Então, Renato, larga. Chega para a diretoria e diz o seguinte: olha, a torcida não me quer mais, eles não gostam de mim, eles não esquecem o gol de barriga do Fla-Flu em 95, eu acho melhor vocês procurarem um novo treinador. Aí, Renato, sugere a volta do Jorge Jesus. Sugere. O cara que tomou de 9-2 no agregado do Bayern de Munique. 4-0 o jogo em Lisboa e hoje 5-2 em Munique e ainda o Lewandowski perdendo pênalti. Ele fez 3 gols, ficou com peninha do Benfica e perdeu um pênalti. Senão seria 10-2 no agregado. Foi 9-2. E olha só, não me venham com essa história que Bayern de Munique é máquina. É máquina sim. Mas o Benfica tem ótimos jogadores que o português Jorge Jesus indicou. Ele indica, o cara contrata. Mesmo assim, tomou de 4 e tomou de 5. Não era para fazer essa vergonha, era para perder os 2 jogos. Mas perder jogando, perder com dureza. É capaz de ficar em terceiro no grupo da Liga dos Campeões, porque o Barcelona deve ganhar do Benfica na Espanha. Hoje o Benfica já é terceiro. Aí vai para a Liga Europa, consegue uns confrontos favoráveis, ganha a Liga Europa, acho difícil com esse técnico, mas de repente ganha. Olha o JJ, voltou, campeão da Liga Europa. É tudo muito hipócrita, é só hipocrisia. Voltando a Flamengo e Atlético Paranaense 2-2. Torcedor do Flamengo, o Diego Alves saiu mal no gol de empate? Claro que saiu. Mas o gol de empate já devia ter saído antes, e não saiu por causa dele. Ou vocês esqueceram um gol anulado do Atlético Paranaense?
o que o Diego Alves fez no primeiro lance. Esqueceram também? É muito fácil chamar de frangueiro, de não sei o quê. É fácil demais. Vocês já repararam que como o Gustavo Henrique e o Léo Pereira melhoraram, a torcida deixou de pedir o Rodrigo Caio, que também não pode pedir, ele só se machuca. Além de estar numa fase péssima e não ser esse zagueiro todo, fica toda hora machucado. Eu acho uma temeridade colocar uma zaga Rodrigo Caio e Davi Luiz contra o Palmeiras. Hoje é dia 2, ainda faltam 25 dias para o jogo. Pode ser que até lá eles estejam em melhores condições. Muita gente criticando por que levou o Kennedy sem condições e botou no banco. Ué, pergunta para o doutor Tanuri. Ou vocês acham que o Renato Gaúcho tem curso de medicina? Pergunta para o Tanuri. Ele não é o responsável pelo departamento técnico, médico, quer dizer, departamento médico do Flamengo? O que o Renato tem a ver com isso? Pergunta para o médico. O chefe do departamento médico é que autorizou a viagem do Kennedy. É muita coisa boba e as pessoas estão ficando incoerentes. Aliás, quando o Gabigol fez o segundo gol dele no jogo, o golaço que ele fez, eu pensei logo, puxa, será que o Gabigol é machista também? Eu fiquei pensando. Não, eu acho que iam dizer que ele era machista se ele não tivesse feito gol de novo. Tem gente dizendo que até o jogo de hoje era a pior fase do Gabigol na carreira. Eu acho que essas pessoas não acompanharam o Gabigol na Europa. Ou então se esqueceram. Aí vão dizer, não, eu não falei isso, eu falei no Brasil. Não falou não. Falou na carreira. Na carreira engloba o que ele jogou na Itália e o que ele jogou em Portugal e o que ele jogou no Santos. Nem com essa história não. Eu ouço muito bem ainda. Bom, ainda sobre o jogo. Everton Ribeiro, você vai voltar a jogar quando? Você tem jogado, você tem entrado em campo, é um jogador que só funciona quando tudo dá certo. Quando as coisas não vão bem, responsabilidade não chama não. Não é jogador para Copa do Mundo não, viu, seu Tite? Só se o time estiver ganhando de 4-0 num jogo de Copa, você bota ele para dar espetáculo, para tocar bola, aí tá tudo bem. Fora isso, não. Atlético Paranaense eliminou o Flamengo da Copa do Brasil e arrancou um empate em Curitiba. Um empate que já era improvável, porque o gol foi nos acréscimos, né? Quase que eu acertei o placar, eu botei no Twitter que o Flamengo ganharia por 2-1. Ô Diego Alves, você me ferrou, hein? Eu ia acertar o placar de novo. Aliás, eu tô bom de placar, hein? Acertei Atlético Mineiro e Fortaleza na bucha. 2-1 pro Galo, em Fortaleza, na fase anterior da Copa do Brasil. Sabe por que eu voto muito em 1-1 e 2-1? Porque são os placares que mais acontecem no futebol, muito mais do que 0-0. Reparem só, 1-1 e 2-1. Por que será? Bom, agora... mas o Flamengo está fora do Brasileiro. Está fora? E se o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro amanhã? Vai encurtar um ponto a diferença. E estão esquecendo do Palmeiras, hein? Porque o Palmeiras só está pensando na final da Libertadores. Sim, a prioridade é a final. Mas o Palmeiras conseguiu 12 pontos nas últimas 4 rodadas. Foram 4 vitórias do time do Abel Ferreira. Aliás, o Instituto de Federação e Estatística, eu acho que a sigla, que o nome é esse, a sigla é IFFHS, colocou
dentre os principais técnicos do mundo, lógico que eles não vão ganhar, mas colocou na relação 3 brasileiros de clubes. Abel Ferreira, 3 brasileiros não, 3 técnicos que dirigem equipes brasileiras. Abel Ferreira no Palmeiras, Cuca no Atlético Mineiro e Renato no Flamengo. Eu pergunto, os 3 são machistas? Ah, esqueci, isso não tem nada a ver. Tem nada a ver se são machistas ou não. Isso não tem nada a ver, isso não influi na escolha. E eles não são machistas, ok? O Renato não é machista. Eu conheço o Renato muito mais do que essa jornalista que escreveu bobagem. Muito mais. Eu já tive próximo do Renato. Ele é gozador, é diferente. É diferente. Ela nem sabe o que é machismo e fica falando bobagem. Nem sabe o que é isso. Eu sou muito mais experiente que você, senhora. Eu tenho 60 anos, você deve ter, acho que nem 30, eu acho. Olha só, vitórias de Avaí e CSA foram muito ruins para o Vasco. Os 2 ganharam fora de casa, hoje pela Série B. O Avaí ganhou do Brasil de Pelotas, em Pelotas, e o CSA ganhou do Vitória, em Salvador. Ficou cada vez a coisa mais difícil. O Vasco vai jogar com o Guarani em Campinas e é jogo de vida ou morte. Tem que ganhar de qualquer maneira. Se não, é melhor já planejar o ano de 2022. Só uma coisinha para terminar. Eu não vou falar do Botafogo, que o Botafogo joga amanhã com confiança, deve ganhar, joga em casa, está embalado. Eu acho que a volta do Botafogo é questão matemática apenas, e quando será efetivada matematicamente a volta do Fogão. E o Marcão, hein? Eu disse que não ia falar, mas vou só dar uma pílula. Ele pediu apoio da torcida no jogo com o Sport. Sábado à noite no Maracanã, se eu não estou equivocado, esse jogo Fluminense Sport, sábado à noite. Ele pede apoio para a torcida para apoiar os jogadores ou para apoiar os jogadores e ele próprio? Porque eu acho que ele não tem muito simancol, não. Ele acha que o trabalho dele é bom. Sabe por que ele deve achar que o trabalho dele é bom? Porque ninguém cobra. Eu tenho a sensação nítida que ninguém no Fluminense, ninguém mesmo, nem presidente, nem Mário Bittencourt, nem Fred, nem o diretor de marketing, ninguém chega para ele e pergunta assim: Marcão, porra, você vai botar esse time para jogar ou não? O time não é tão ruim assim, não. Ninguém fala isso. E a muleta, sabe qual é? Eles vão dizer: pô, a gente não cobra. A imprensa diz que o trabalho tá bom, por que a gente vai cobrar? A muleta é essa. Porque como eles não sabem avaliar trabalho de técnico, eles são péssimos, eles vão se escorar nos defensores do Marcão, que é nitidamente um técnico protegidinho pela imprensa. Mas comigo não. Vou continuar dizendo: um baita cara, um sujeito idôneo, um sujeito correto, já fiz ótimas entrevistas com ele, mas não pode ser técnico do Fluminense. E olha que eu tô com um negocinho aqui me dizendo no meu ouvido que em 2022, se o Fluminense, por exemplo, terminar no G6, eu não acredito, mas se por acaso acontecer, é bem capaz do Marcão permanecer no ano que vem. Aí a torcida do Fluminense, certamente, os coerentes, os conscientes, irão à loucura, sem nenhuma dúvida. O Novak Djokovic voltou ao circuito do tênis, está disputando o Masters 1000 de Paris e ganhou uma partida dura. Estava um tempo inativo depois da derrota no US Open, mas é monstro, né? Vai voltar e vai voltar a brilhar. Monstro sempre brilha, demora, passa por más
fases, mas acaba brilhando sempre. Espero que você tenha gostado e olha só, se você ainda não votou, entra lá no Twitter do Felipe Cardoso, não é no canal do YouTube não, é no Twitter, @FelipeCardosoN. O Felipe é com 2 P's, o Cardoso com S e o N maiúsculo, N de navio, tudo junto. @Felipe Cardoso Neto. Responde, qual jogador vai fazer o primeiro gol na decisão da Libertadores? Decisão Flamengo e Palmeiras no dia 27, em Montevidéu, no Estádio Centenário. Qual jogador? Tem que acertar o jogador, não é dizer que o Flamengo vai fazer o primeiro gol ou o Palmeiras. Tem que dizer o jogador. Se você acertar, estará concorrendo num sorteio a 2 lindas camisas de clubes europeus. Clubes que você escolher. Ou seja, você ganhou e pediu, exemplo, Chelsea e Real Madrid, você vai ganhar uma do Chelsea e uma do Real Madrid. Teve um cara que respondeu e pediu do Tondela de Portugal. Se ele ganhar, eu garanto que eu vou tentar buscar da internet. Ou então vou pedir meu amigo Antônio Carlos Duarte, que conhece tudo de Portugal, que ele me indique alguém lá que possa me mandar uma camisa do Tondela, porque o Tondela é um time pequeno de Portugal. Mas se ele ganhar, eu vou conseguir uma camisa do Tondela para ele. Então vota, você pode votar até o dia 26, mas não vota aqui no canal do YouTube Felipe Cardoso Sem Freio. Vota no Twitter e estará concorrendo a 2 camisas lindas de clubes europeus. @Felipe Cardoso N. Quem vai fazer o primeiro gol na decisão da Libertadores? Você pode votar no Gustavo Gomes do Palmeiras, você pode votar no Gabigol, você pode votar no Rony, você pode votar no Bruno Henrique. Tem que indicar o jogador, tá legal? E você continua curtindo Felipe Cardoso Sem Freio, dê seu like. Se você gostar, se você não gostar, você bota lá no não gostei. Eu não vivo de likes não, tá? Se você não gostar, você pode dizer que não gostou. E manda sua crítica, sempre em bom nível, sempre numa boa, que realmente a gente vai atender você. É imperdível esse jogo de amanhã, Atlético Mineiro e Grêmio, hein? Um líder e o outro desesperado. Imperdível esse jogo. E o Flamengo estará com certeza de olho nele. Um grande abraço e vamos continuar esse ano de 2021, que agora virou esculhambação mesmo. No jogo Corinthians 1, Chapecoense 0, 40 mil pessoas em Itaquera, o Atlético vai encher estádio contra o Grêmio, o Fla-Flu teve torcida dividida. Eu não sou contra a volta de público, eu sou contra de lotação total. Lotação total, como teve no jogo do Corinthians, sou contra e serei sempre contra. Ah, mas e metrô e ônibus? Metrô e ônibus são serviços essenciais. Se houver aglomeração, a gente até entende, porque a pessoa está saindo para trabalhar. Futebol não é coisa essencial. Nunca foi e nunca será. Um abraço, gente.